Graça e paz, meus irmãos, é um prazer novamente estar com vocês. Bem-vindo à aula de Profetas Menores. Espero que vocês estejam bem, espero que essa aula possa encontrar os irmãos na santa paz do Senhor. Estaremos aqui começando através do profeta Oséias, mas antes disso nós faremos uma introdução para que os irmãos tenham um conhecimento do contexto do que nós estaremos estudando. A expressão profeta menores foi assim designado por Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Essa designação profetas menores, meus irmãos, não foi descrita menores por ser esses profetas menos importantes do que os chamados grandes profetas, mas pelo conteúdo dos seus livros serem menores. Os profetas menores começam pelo primeiro profeta, Oséias, que é o primeiro profeta deste livro, dessa mensagem, conhecida como profetas menores. Oséias significa salvação ou livramento. Pouco se conhece dessa profecia, exceto que ele é filho de Beeri e que profetizou para Israel, reino do norte, nos últimos 30 anos antes do cativeiro, e mudou-se para o sul antes do cativeiro em 722 a.C. Os irmãos bem sabem que depois da morte de Salomão, a nação de Israel se dividiu em duas: Reino do Norte, conhecido como Israel, e Reino do Sul, chamado de Judá. Isaías foi o seu contemporâneo em Judá, ou seja, enquanto Oséias pregava no Reino do Norte, Israel, Isaías pregava no Reino do Sul. Portanto, os dois foram contemporâneos, viveram na mesma época. Oséias tinha uma família que foi usada pelo Senhor como sinal para a nação, quanto ao futuro julgamento e posterior restauração. Suas lamentáveis relações conjugais tornaram-se o cenário o qual o Senhor construiu sua mensagem final ao reino do norte. Creio que os irmãos conheçam a história do profeta Joel, e é bom que os irmãos leiam enquanto os irmãos estudam, enquanto os irmãos estão estudando os profetas menores, assim como as demais matérias, os irmãos acompanhem os livros bíblicos para que os irmãos tenham uma clareza maior das nossas aulas. Qual foi o cenário político da época desse profeta, irmãos? Como é que estava politicamente a nação durante esse período? Nacionalmente, a monarquia tinha sido dividida em dois reinos. Havia aproximadamente 200 anos, ou seja, 200 anos que Israel como nação se dividia em dois: Reino do Norte e Reino do Sul. Ambos os reinos haviam períodos muito prósperos. O Senhor dera a Israel grande expansão territorial, ou seja, Israel se expandiu muito, até Damasco, na Síria. Com sua benevolência, o Senhor queria levá-los ao arrependimento. Aqui uma observação. Nem sempre, meus irmãos, Deus ele usa diversas formas de levar a correção ao seu povo, diversas formas de disciplinar o seu povo. Ou muitas vezes o Senhor usa de ira, muitas vezes o Senhor usa de disciplina que muitas vezes é dura aos nossos olhos, mas muitas vezes a prosperidade, a bênção e a paz do Senhor sobre a nossa vida, mesmo muitas vezes quando a pessoa está vivendo uma vida torta, que era o caso da nação nesse momento, também é um sinal da misericórdia do Senhor. Também é um sinal de disciplina do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a bênção e a prosperidade para aqueles que não merecem deve ser também uma forma de Deus chamar a atenção para que essas pessoas reconheçam a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. Não significa que Deus estava aprovando a vida de Israel, mas significa que Deus, na sua bondade, ainda não havia derramado sua ira, não porque eles merecessem, mas porque Deus é bondoso. Então nós temos que nos atentar que muitas vezes a bondade e a prosperidade do Senhor é a sua forma paciente de demonstrar para nós que, apesar de nós estarmos errados, apesar da nação viver da forma que vivia erradamente, mas ainda assim Deus estava com a sua misericórdia estendida. Mas isso não significa que a sua disciplina não poderia vir a qualquer momento. Qual era o cenário internacional naquela época? Naquela época forma-se uma grande nuvem, uma expectativa muito grande de medo em todo o Oriente. Por quê? Porque a Síria, que era na época o maior poder político e poder militar da época, a grande potência na época, aumentava o seu poder e começava a sua expansão por toda a terra.
Qual era o cenário religioso da época de Oséias? Como se encontrava a nação naquela época? Tanto do ponto de vista religioso, moral, Israel descera ao mais baixo degrau. Os sacerdotes tinham se unido a salteadores e assassinos nas estradas. Nós vemos isso lá no capítulo 6, versículo 9. A depravação moral deles tinha chegado ao ponto de sacrificar crianças e se prostituírem cultualmente, ou seja, praticavam orgias nos cultos. Jonas e Amós já haviam falado àquela geração. Ou seja, antes de Oséias, o profeta Jonas e o profeta Amós já estavam advertindo aquela geração. Amós fora enviado de Judá para condenar Israel por sua corrupção moral, indiferença religiosa e por não atender à repreensão do Senhor. O ministério de Amós fora curto e explosivo, enquanto que o ministério de Oséias fora longo e paciente, como de um pastor de ovelhas que implora e derrama lágrimas por um rebanho enlouquecido e a caminho da destruição. A ilustração do casamento de Oséias com Gomer, meus irmãos, eu julgo como uma das mais lúdicas formas de o Senhor chamar a atenção e de o Senhor usar uma situação de vida para mostrar a infidelidade do seu próprio povo para com ele. Quando a esposa do profeta Oséias, Gomer, que era infiel ao seu marido e por diversas vezes se prostituía, simbolizava também a infidelidade de Israel para com o Senhor. De acordo com a lei de Moisés, Gomer, que era a esposa do profeta Oséias, deveria ser apedrejada como prostituta. Não se sabe se ela era prostituta ao casar-se ou tornou-se depois. Qualquer que seja o caso, os tempos de Oséias não eram normais, pois a terra estava cheia de prostituição e os sacerdotes tinham se tornado um bando de assassinos. O adultério de Gomer, entretanto, alcançara o degrau mais baixo, porque ela tinha se tornado uma prostituta escrava. Todavia, a atitude de Oséias ao reivindicá-la e comprá-la, tirando-a do mercado de escravidão, não violava a lei, pois foi ordenada por Deus e realizada sob a dispensação especial da graça divina. Há algumas pessoas que dizem que o Antigo Testamento não fala da graça de Deus, só da lei. Quando você lê a história de Oséias, de Gomer, você vê de uma maneira muito clara ali, nítida, a graça de Deus sobre a vida daquela mulher, o tempo todo. Porque a lei dizia que aquela mulher que era adúltera e que vivia constantemente em adultério deveria ser apedrejada. No entanto, Oséias, que era uma representação do próprio Senhor, ia até aquela mulher, comprava dos seus senhores, porque aquela mulher se tornava uma prostituta, escravizada, e trazia para casa. Então era uma demonstração de graça e misericórdia. Embora, meus irmãos, Oséias sofria chacotas e humilhações diante de toda a nação por conta dessa situação, mas ali era uma situação lúdica, da qual Deus usava o profeta e aquela mulher para também, de alguma forma, representar o seu relacionamento, o Senhor para com a nação de Israel. Poder secreto do amor divino. No capítulo 14, versículo 9, esse versículo final é um desafio aos mais sábios e perspicazes para que esquadrinhem o singular poder do amor de Deus. Embora o amor divino por Israel parecesse fútil e infrutífero no tempo de Oséias, assim não aconteceria a longo prazo, pois os caminhos do Senhor são retos. Seu amor por Israel continuaria, apesar da obstinação do povo, e no final se justificaria numa colheita de justiça. Porque Deus, o nosso Deus, meus irmãos, não faz maus investimentos. Aos olhos daquele povo, aos olhos da nação, o que Oséias fazia era algo incompreensível e inaceitável. Quanto mais ele oferecia a mão àquela mulher, quanto mais ele oferecia misericórdia àquela mulher, ao contrário do que a lei dizia, quanto mais a mulher fazia novamente e se prostituía. Mas ali, como eu disse aos irmãos, era uma forma lúdica que Deus tinha de demonstrar a infidelidade de Israel para com Deus e, ao mesmo tempo, o amor de Deus para com Israel. A religião, meus irmãos, era depravada em Israel. Oséias descreveu um período mais indigno da história religiosa de Israel. Apesar de guardarem religiosamente os rituais, os judeus praticavam a idolatria. Banditismo era comum entre o povo e até mesmo
os sacerdotes reuniam-se para atacar e assassinar peregrinos no caminho de Siquém. Algo que nós devemos estar muito atentos, meus irmãos. O fato de, muitas vezes, nós cumprimos rituais religiosos, o fato de, muitas vezes, sermos dedicados ao templo físico, muitas vezes, não significa que nós vivemos uma vida agradável diante de Deus. Eles praticavam a sua religião, eles ofereciam os seus sacrifícios, eles davam os seus dízimos, mas a sua religião para com Deus era vazia, era sem forma, porque era desprovida de fidelidade, era desprovida de misericórdia e era desprovida de amor. Lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, nós temos ali uma lição muito clara e muito profunda do que é a religião verdadeira. Eu sugiro a você que, se você ainda não leu o livro de Tiago, leia, mas leia com muito cuidado e com muita atenção, porque ali vai falar da verdadeira religião. Quando ao final do livro, Tiago vai dizer que a religião verdadeira é visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados em suas necessidades e socorrê-los com misericórdia e graça. Cristologia em Oséias. Será que Oséias foi um profeta que falou acerca do Messias? Em Oséias, as referências ao Messias são raras e um tanto indiretas. O amor divino por Israel, enfatizado pelo profeta, subentende-se o amor de Cristo tanto por Israel quanto pela igreja. O Senhor do Antigo Testamento é a própria Trindade, e o relacionamento marido e mulher representa o relacionamento entre o Senhor da aliança e o povo da aliança. O amor do Novo Testamento entre Cristo e sua igreja é outra expressão daquele amor divino, mesmo para os que estão de fora daquela união da aliança. Então nós podemos dizer sim que Oséias foi um profeta messiânico, porque representou de uma maneira muito profunda e clara a graça de Deus sobre a humanidade. Livro de Joel, meus irmãos. Joel significa Jeová é Deus, é o nome composto do tetragrama. Como acontece com Oséias, sabe-se também muito pouco acerca de Joel, a não ser que o nome de seu pai era Petuel. O livro contém e indica que o profeta morou e profetizou em Judá e em Jerusalém. E por ter sido um sacerdote, as frequentes referências a sacerdotes assim o sugerem. Existe na Bíblia outros 14 pessoas com o nome de Joel. Qual foi o cenário histórico do livro de Joel? Foi escrito aproximadamente, as datas são sempre aproximadamente, em 825 a.C. Joel é um dos 6 profetas menores que não tem data específica. Qual foi o cenário político do tempo desse profeta? No cenário nacional, Judá passava por um período de reconstrução após o perverso reinado da rainha Atália. Essa reconstrução ocorreu principalmente sob a liderança do velho sumo sacerdote Joiada, que contribuiu para a morte da rainha e tornou-se herdeiro aparente. Joás, rei aos 6 anos de idade. No cenário internacional, não havia proeminência de nenhum grande império. Todavia, Judá estava sendo molestado por vários inimigos locais, tais como Tiro, Sidom, Filistia, Edom e Egito. Qual foi o cenário religioso da época? O período da adoração a Baal tinha terminado com a purificação de Jeú, em 841 a.C. E a de Joiada, em Judá, em 835. Todavia, após aquela purificação, a verdadeira santidade não se tornou a característica repentina dos judeus. E sim passou a prevalecer um espírito de indiferença. O próprio templo não foi reparado adequadamente, antes de 813 a.C. O que eu acabei de falar agora há pouco, meus irmãos, o fato de alguém ou o fato da nação saber que o Senhor é um só, ouve Israel, o Senhor teu Deus é único, isso por si só não garante a fidelidade deles a Deus. O fato de eu entender, o fato de você entender que o Senhor é único só, não nos garante a fidelidade a Deus. O que garante a fidelidade a Deus é o fato de nós entendemos, compreendemos, obedecemos e andarmos na presença de Deus. O fato de eu falar que sou cristão não caracteriza realmente que eu tenho uma vida piedosa, mas não é o que eu digo, mas é como eu ando, que vai demonstrar realmente a fidelidade que eu tenho ao Senhor. O profeta também enfatizou muito o dia do Senhor. Joel é conhecido como o profeta do dia do Senhor, por ter supostamente cunhado a frase
para o grande dia do julgamento das nações, pelo Senhor. Entretanto, ele pode ter tomado a expressão de Obadias, que a usou 20 anos antes, com referência ao futuro julgamento de Edom. Tanto Pedro quanto Paulo usaram esse texto como uma profecia. O texto de Joel 2, aliás, Oséias 2, capítulo 28 ao 32, quando lá em Atos 2,16 e em Romanos 10, 13, Pedro usou para confirmar a validade do dom de línguas no Pentecoste. Paulo usou para confirmar a validade da oferta da salvação pela fé a todo mundo. Nenhum deles afirmou que a profecia tinha sido totalmente cumprida no Pentecoste, mas que o derramamento do Espírito fazia parte. A primeira parte foi evidenciada e cumprida no Pentecoste, isto é, o Espírito Santo foi derramado para a proclamação mundial da salvação, simplesmente pela evocação do nome do Senhor. A última parte refere-se aos sinais divinos da perturbações físicas no céu, na lua e no céu. Isso já no final dos tempos, no segundo advento de Cristo. É claro que Pedro citou integralmente a profecia do Pentecostes, a fim de incluir a oferta universal da salvação no final, em Joel 2,32. Tal como a profecia da vinda do Messias em Isaías 9, do 6 ao 7, essa profecia da obra e da graça do Espírito Santo e da obra do terrível julgamento tem duas fases largamente distintas. Ou seja, o dia de Pentecostes, quando ali se caracterizou a vinda do Espírito Santo de Deus, e no fim do tempo, na segunda vinda de Cristo, no dia do juízo do Senhor. Assim, queridos, nós terminamos a primeira aula. No final de cada aula, você vai ter um exercício de aprendizagem, você vai fazer responder os exercícios, nos enviar os exercícios para que assim a gente faça a correção. Deus os abençoe, até a segunda aula.